Graça e paz, que bom tê-los conosco para adorarmos, para celebrarmos a Jesus, amém? Ele fez tudo novo nas nossas vidas e nós vamos declarar, tudo se fez novo, amém? Amém. Aleluia. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alto. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alto. A criatura sou, o velho homem já passou. Tudo que tem é teu Senhor. Deixei o pecado para trás, para viver vida de paz. Cristo é a minha paz. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alto. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alvo. Nova criatura sou, o velho homem já passou. Tudo que tenho é teu Senhor. Deixei o pecado para trás, para viver vida de paz. Cristo é a minha paz. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alto. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alvo. Para o alvo.
Aleluia. No meio dos louvores do teu povo, Senhor. É onde o Senhor habita. Aleluia. Juntos em um só lugar a congregar, vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Nós te entronizamos, Senhor. Aleluia. Tu és adorado, Senhor. Altos louvores a ti. Aleluia. Aleluia. Altos louvores cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Aleluia. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Cantar a ti, entregar as nossas vidas a ti. Aleluia. Nós ansiamos pela tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas. Aleluia. Tu que
adianta ter as riquezas deste mundo ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu te busco, Senhor, todo meu coração. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu
coração, se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não ter. Aleluia. É impossível não termos as tuas bênçãos perto de ti, Senhor, da tua presença. Aleluia. Atenção, criançada. Esse é o momento de você se juntar aí com seus pais da sua casa. Nós vamos estar entoando um cântico. Aleluia. Cordeirinho da Páscoa. Aleluia. Cordeirinho da Páscoa que trazes pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Nos lembra as cores do céu, lugar preparado pra quem for fiel. Mas entrou o pecado e nos separou, deixou tudo preto e escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho e alegre estou, coração lavado, pecado tirou, pagando o preço Jesus venceu. Como árvore verde, bem forte estou, raízes firmadas na rocha Senhor, raízes firmadas na rocha Senhor. Cordeirinho da Páscoa que trazes pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Feliz Páscoa para todos. Amém. E agora nesse momento você estará acompanhando uma palavra da irmã Michele, a Miniban e a todas as pessoas, a todos da nossa igreja. Amém? Graça e paz, criançada da Miniban. Graça e paz para todos os que estão acompanhando o nosso culto nesse lindo domingo de Páscoa. Tivemos aí um dia maravilhoso, o mundo todo celebrando a data mais importante do cristianismo, a data mais maravilhoso em que o nosso Salvador ressuscitou, não é, crianças? Nós sabemos que esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por todos nós e no terceiro domingo, aliás, no terceiro dia, no domingo, no terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos e voltou à vida, vencendo a morte. E eu vou trazer para vocês agora, crianças, uma história, um convidado especial. O tio João está aqui com a gente hoje também. E ainda por cima, entre nós está Jesus Cristo, convidado especial, o motivo de toda essa festa, o nosso Salvador Jesus, para que eu possa contar para vocês mais um pouco sobre a Páscoa. Nesse dia que a gente comemora a ressurreição de Jesus, a gente também lembra de todo o sofrimento que ele passou por nossa causa. Jesus derramou todo o seu sangue na cruz para que pudesse lavar os nossos pecados, limpar toda a transgressão, toda a maldade, toda a iniquidade. Palavras difíceis essas, né, crianças? Mas todas querem dizer
Pecado, tudo isso significa pecado. Iniquidade, maldade, transgressão, são os nossos erros, as coisas erradas que a gente faz. E Jesus veio consertar todos esses erros. E como é que ele fez isso? Morrendo na cruz por nós, derramando o seu sangue. E eu trouxe aqui hoje várias gotinhas desse sangue para exemplificar como é que Jesus fez esse grande sacrifício por nós. A primeira gotinha de sangue que eu trago aqui para vocês, vai falar da primeira ferida ali de Jesus Cristo. Essas gotinhas de sangue que eu vou mostrar, crianças, vai mostrar as 7 feridas que Jesus tem no seu corpo por causa dos nossos pecados, por nossa causa. Assim, as 7 marcas que Jesus tem no seu corpo, que foi torturado por nossa causa. A primeira das coisas ruins, né, das torturas aí que aqueles soldados malvados fizeram com o nosso Salvador, foi colocar nele ali uma coroa de espinhos, e então machucaram a fronte, a testa, o rosto de Jesus, né? E eu tenho aqui então a gotinha de sangue representando a coroa de espinhos, tá bom? Ela significa que ele é o cabeça e devemos segui-lo pela renovação das nossas mentes, renovar nossa mente, nosso cérebro, nossa cabeça com coisas boas que a Bíblia nos ensina. A coroa de espinho, rasgando a cabeça de Cristo, representa que ele veio nos trazer mentes livres, nos trouxe renovação das nossas mentes de todos os pensamentos e emoções ruins. Ele quer habitar e preencher todo o espaço da nossa mente e do nosso coração. Em Romanos 12:2 está escrito: "E não vos conformeis com a maldade desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente." Então, Jesus traz renovo para a nossa mente. Eu vou colar essa gotinha aqui sobre a cabeça de Jesus, representando, então, a coroa de espinho que machucou Jesus. Arruma aí, tio João, por favor. A próxima gotinha que eu vou mostrar para vocês representa as chicotadas, os açoites que Jesus recebeu. Essas feridas que ele tem nas costas, que ele recebeu aí durante todo aquele seu martírio, todo o seu sofrimento, foram causadas pelas chicotadas. 40 chicotadas Jesus levou sobre as suas costas, e elas significam, sabe o que, crianças? Significa que ele carregou sobre ele todas as nossas cargas e devemos deixá-lo nos carregar. As chicotadas nas costas representam que ele tirou de nós os pesos que a vida nos obriga a carregar. E ele nos dá um fardo mais leve para carregar, enquanto ele carrega tudo que é mais pesado no nosso lugar. No livro de Mateus, crianças, capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim, "Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Então, Jesus carrega toda a nossa carga, todo o nosso peso, para que a gente possa se sentir mais leve, mais livre e mais aliviado, tá bom? A próxima gotinha de sangue que eu vou representar aqui para vocês, ela fala sobre a ferida que fizeram do lado de Jesus, né? Com a lança. Vocês se lembram que Jesus pediu água, estava com sede, né? E ali os soldados, além de darem vinagre para ele, também machucaram ainda mais Jesus. Naquele momento eles queriam ter certeza de que ele estava morrendo mesmo, que era para morrer mesmo, e um soldado furou Jesus do seu lado direito. E essa ferida que o soldado fez ali com a lança significa que nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro e que devemos entregar a ele os nossos corações. A lança perfurou as costelas de Jesus e dizem alguns estudiosos que pode ter alcançado até bem perto do seu coração. E isso significa que, nesse momento, o corpo de Jesus, né, representado pelo pão na ceia, saiu sangue, que é representado pelo vinho na nossa ceia, né? E também diz que saiu água do corpo de Jesus, que representa o batismo, onde a gente se batiza, né, entregando a nossa vida para Cristo, certo? A ceia e o batismo são suas ordenanças, são 2 ordens, crianças, que Jesus deixou para nós. E assim seguimos celebrando todos os meses, sempre que a gente pode, né, celebrando a ceia e o batismo, até que ele venha. A promessa, uma das últimas promessas da Bíblia, escrita lá em Apocalipse, diz que ele vem, e vem sem demora. Certamente ele cedo vem. Então, até que ele venha, a gente celebra a ceia e também sempre celebramos o batismo, quando as pessoas se convertem a Cristo e querem morrer para a velha vida e nascer para uma vida nova. A outra gotinha que eu trago, agora são 2,
são as gotinhas que representam as feridas que Cristo tem nas mãos, né? A Bíblia diz que quando Tomé duvidou que Jesus fosse mesmo ali, Cristo ressuscitado, Jesus mostrou para ele as mãos perfuradas. Inclusive, em Libras, né, quando a gente quer falar Jesus, a gente usa esse gesto para mostrar as mãos furadas de Jesus. Isso representa que ele tem essas marcas até hoje para poder provar que ele morreu por nós, ressuscitou e que foi todo torturado, machucado por nossa causa. As feridas nas mãos, né, nas duas mãos de Jesus, significam que ele está com as mãos estendidas e nós devemos seguir firmes e confiantes em suas mãos. Os pregos nas mãos representam que agora somos livres e capacitados por Ele para fazermos a sua obra, as obras do bem, estendendo também as mãos para o próximo, assim como Cristo nos estendeu. A Bíblia diz em Isaías que eis que a mão do Senhor está estendida para que possa nos salvar. Ela está estendida para que a gente possa ser salvo. Vamos colocar uma em cada mãozinha, tio João? Esse aqui na outra mão, coloca aí, tio João. Estamos quase terminando. Agora as duas últimas gotinhas do sangue de Cristo vão representar mais duas feridas que Jesus tem no seu corpo por causa do nosso pecado. A sexta e a sétima ferida, os machucados que Cristo recebeu em seu corpo na tortura, representam aí as feridas que um único prego, bem grandão, fez nos seus pés. Eles crucificaram Jesus com um único cravo bem grande que atravessou os dois pés de Jesus de uma vez só. Imaginem, criança, que sofrimento, que dor que Jesus não passou por nossa causa. E essa ferida significa que ele caminhou neste mundo nos ensinando o caminho certo em que nós devemos andar. O prego nos pés, o único prego, representa que hoje nós somos livres para escolhermos quais caminhos trilhar e ele, né, nos mostrou qual é esse verdadeiro caminho. É ele mesmo. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que escolher trilhar, crianças, esse caminho do bem, pode ter certeza de que não estará sozinho. Este caminho vai ser trilhado com Cristo ao nosso lado, com certeza. A gente tem que lembrar que lá em João 14:6, Jesus disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, se não for por Ele. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Todo esse sacrifício que Ele fez por nós é o significado de toda essa celebração que nós tivemos durante todo esse dia e fazemos isso todos os anos até que Ele volte, celebrando a ceia todos os meses, lembrando desse sacrifício que Jesus fez por nós. Vamos colocar as gotinhas nos pés, tio João? Aqui. Mais um bocado do sangue que Jesus derramou por nós. Isso. Agora pode baixar ele, tio João, para aparecer todinho. Muito bem. Então, crianças, essas são as feridas, os dodóis aí que Jesus recebeu no seu corpo. Mas não foi qualquer dodói, não. Foram feridas profundas. Marcas que nunca mais desapareceram. Que Jesus ainda tem essas marcas cicatrizadas, porque ele venceu a morte. Mas ele tem as marcas para nos mostrar naquele dia em que a gente vai se encontrar com ele. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esse domingo maravilhoso. Mais um ano celebrando essa data tão importante para todos nós. Embora estejamos celebrando de forma diferente, o que importa é que nós não nos esquecemos. O Senhor disse para que a gente fizesse sempre em sua memória e nós continuamos fazendo, ano a ano, e também mês a mês em cada ceia e dia a dia nos nossos devocionais. Abençoa, Senhor, a cada criança que assiste nesse momento e também os adultos, que eu sei que essa palavra visualizada também toca corações grandões. Que o Senhor possa abençoar os pequeninos e os grandes, alcançando esses corações, Senhor, e trazendo essa transformação para cada vida. Essa passagem que a Páscoa nos faz passar por cima, atravessar, mudar de vida. É isso que nós queremos para todos, os grandes e os pequenos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos vocês. Continuem aí acompanhando o culto com as suas famílias. Tia Michele está morrendo de saudade. Em breve a gente volta com as nossas aulas. Em nome de Jesus. Um beijo. Aleluia. Jesus ressuscitou. Amém. Páscoa da vitória, Páscoa da vida e vida eterna em Cristo Jesus. Abraçando todos os queridos irmãos e irmãs presentes aqui na família IBAN neste momento.
e também para você, né, que está acompanhando o canal nesta hora. Que Deus te abençoe, que você continue aí com a sua família. Já já teremos a entrega da palavra de Deus, uma mensagem sobre a libertação encontrada em Cristo. Você papai, você mamãe, garoto, garota, as crianças, toda a família, que Deus possa abençoar profundamente nesta hora, que o seu Santo Espírito esteja falando ao seu coração, e Deus possa abençoar a sua vida. E você que está vendo o programa agora, você que está acompanhando o programa agora, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da vitória, que Jesus, o Senhor da vida, te abençoe poderosamente. Vamos agora então à mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Pastor Bila estará nos trazendo a palavra, o recado, a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta hora. Graça e paz, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao lugar de adoração. É uma honra, um prazer, um privilégio a gente poder estar junto aqui. Tanta gente que queria estar aqui conosco nesse momento e não pode, de repente porque está hospitalizado, porque está enfermo, e Deus deu a nós essa grande oportunidade, esse privilégio de poder estar junto aqui para a gente adorar o Senhor nesse domingo de Páscoa. Amém? Domingo de Páscoa é momento de adorar a Deus, e eu quero pensar com vocês sobre esse tema. Até peço para que alguém possa fechar, encostar aquela porta ali, né? A maioria já... Muito obrigado, Rodrigo, Deus abençoe. Então nós vamos falar sobre a progressão do Cordeiro, né? Hoje é dia de celebrar a Páscoa, tá bom? Nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Preste atenção, uma palavra poderosa ao seu coração, uma palavra simples, mas uma palavra reveladora. Diz assim o texto da palavra, Êxodo 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu queria fazer uma pergunta para você: quem foi que passou nesse momento em visita às terras do Egito? Quem que foi para você? Eu queria que você compartilhasse nesse momento, você que está em casa. Compartilhe com alguém que está do seu lado. Quem que passou nesse momento aí para vistoriar? Quem que estava em passagem aí pelas terras do Egito? É o anjo da morte? É o anjo do Senhor? É Satanás? É o próprio Deus? Quem que é que está passando aí? O que a gente quer destacar é que existe um sinal, e o sangue vos será por sinal. É claro que a gente sabe que o sangue era um sinal não para Deus, mas era um sinal para o povo hebreu. E hoje a gente está vivendo algo semelhante do que da instituição da primeira Páscoa, aquela Páscoa judaica em que o povo celebrou lá para sair do Egito, tá certo? Hoje também, semelhante a eles, nós também estamos vivendo uma lei do isolamento social. A gente tem um monte de regras, a gente não pode sair de casa, e o povo naquela época também estava vivendo uma espécie de quarentena, um tipo de quarentena, porque o anjo de Deus ia passar. É claro que é o próprio Deus que ia passar, mas o povo estava vivendo lá. E para a gente entender e aplicar o significado da Páscoa bíblica, da Páscoa judaica, nós precisamos entender um pouquinho do contexto para a gente poder trazer as aplicações práticas. Amém? Você que está aí, quer ouvir, quer receber a palavra de Deus? Então vamos começar pela etimologia da palavra Páscoa, que significa passar por cima, como a tia Michele, que está ao vivo conosco, tá bom? Tia Michele está ao vivo conosco, está ali, não é gravado, nós estamos juntos ao vivo, tá? Ao vivo. Então a palavra Páscoa significa passar por cima. Êxodo capítulo 12, versículo 7, vai dizer assim: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, na casa do judeu, se você for na casa de um judeu, ainda hoje, na porta, na parte da frente ou de trás, você vai encontrar uma caixinha chamada mezuzá. Essa caixinha aí, tá bom? Isso chama mezuzá. Na casa dos judeus, ainda hoje, você encontra a mezuzá, que é fixada aí na ombreira da porta do judeu. E o que essa mezuzá é? Mezuzá significa umbral.
Então ali contém um mandamento da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que ordena que seja fixado ali no umbral da porta esse pequeno rolo, deixa a imagem aí, por favor, esse pergaminho que contém 2 passagens da Torá que ordenam esse mandamento, que você vai encontrar em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9, e também em Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Tá bom? Nós não vamos ler, mas eu indico para que você anote, é sempre importante você tomar nota. Então veja lá, um judeu instalando na porta, nos umbrais da porta da sua casa, o mezuzá, que significa umbral, e ali tem os textos da Torá. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Entendemos então? Então essa é a primeira coisa que o filho do judeu ortodoxo aprende. Nós brasileiros, a primeira coisa que os nossos filhos aprendem a pronunciar é Abba, que significa papai. E eu particularmente gosto muito quando a minha filha me chama. Quando ela fala papai, isso é muito gostoso a gente ouvir essa palavra. Mas o filho do judeu ortodoxo, ele não aprende a falar primeiro papai, ele não aprende a falar primeiro mamãe. Quando a criança judia, esse filho de judeu, ele decora essa parte das escrituras, o pai, ele leva até a boca da criança o favo de mel. E aí fica uma pergunta para nós: por que o pai leva à boca da criança o favo de mel quando ela decora? Por quê? Porque o pai quer inculcar na sua cabeça, o pai quer associar que a palavra de Deus não é venenosa, que ela não faz mal, mas a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Olha aí o que diz Deuteronômio 6,4. Ouve, é isso que a criança, filho de judeu, aprende a falar primeiro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí a criança ganha um favo de mel na sua boca, porque o pai quer inculcar, quer associar a criança que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Então aqui, para a gente entender o contexto, o anjo do Senhor, o próprio Deus, visitaria as terras do Egito, não é? Então a casa que o Senhor passasse, não encontrasse o sangue passado naquela casa, o que aconteceria? Todo primogênito seria ferido de morte. Então essa marca, esse sinal, foi colocado exatamente na parte em que se colocava a mezuzá, essa porção da Torá. Então o Egito naquele tempo estava vivendo um tempo de grande tragédia, a nação toda estava muito abalada. Você sabe que a morte do primogênito é a 10ª, a última das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, ou seja, aquele povo estava vivendo um grande juízo da parte de Deus. Deus estava desbancando as divindades do Egito, e para cada divindade do Egito Deus enviou uma praga, né? E aí você sabe que as águas, por exemplo, do rio Nilo se transformam em sangue. Vocês sabem que o deus do Nilo é chamado Hope. Então Deus fere as águas do Nilo e mostra que o seu próprio Deus, que eles criam, não era capaz de livrá-lo das águas que transformaram em sangue. E você sabe que sem água a gente não consegue viver, não é? Sem a água a gente não consegue viver. A água é a base da vida, não é? E depois de passar por esse momento de transformação de água em sangue, aí vem a praga das rãs, que toma conta da casa dos egípcios. Aí depois vem a praga dos mosquitos, que atacaram os seres humanos e animais, trazendo grande destruição. Depois a praga dos piolhos, depois a matança dos gados, dos animais que pertenciam aos egípcios, as úlceras no corpo dos homens, dos animais, as tempestades de granizo que acabaram com a colheita, mataram todos que estavam no campo, os gafanhotos que destruíram toda a plantação, as trevas que cobriram a terra do Egito por 3 dias, e aí então vem a morte dos primogênitos, desde os filhos dos escravos até os filhos de Faraó. Então você sabe que esse povo estava vivendo uma grande tragédia. Às vezes, ao olhar para o tempo em que nós vivemos, nós nos sentimos assim.
Parece que estamos vivendo realmente um grande caos. É o caos da economia, é o caos da saúde. Alguém me disse que foi decretado, né, sobre a nação o estado de calamidade na saúde, de fome. Mas nós, como cremos em Jesus, cremos no nosso Deus que controla a história, nós profetizamos que ainda no tempo de crise, de fome, de desespero, de caos, o Senhor fará a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Amém? Nós, como filhos de Deus, não estamos isentos dos problemas, nós não estamos isentos das doenças, mas nós cremos que em todas essas coisas Deus estará presente em nossa vida, e que nós vamos orar, e que nós vamos buscar, e que o Senhor nos dará força para enfrentar tudo aquilo que precisar ser enfrentado. E então uma palavra simples que trago nessa manhã, depois de conversar um pouquinho com você sobre o contexto e a instituição da primeira Páscoa, o povo de Deus escravizado no Egito e o livramento do povo. Agora eu quero pensar com vocês sobre a progressão do Cordeiro ao longo da palavra. E nós vamos ver que primeiro o Cordeiro morreu para salvar uma vida. Vamos ler juntos? Ele morreu para salvar uma vida. Eu não vou ler o texto para você, mas no capítulo 22 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar a figura do Cordeiro. Vamos ler apenas o versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Nesse lugar aqui você vai entender, ou nesse momento, o cordeiro sendo morto para salvar uma vida. Abraão foi chamado de o pai da fé. Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra em que eu lhe mostrarei. Caminhar com Deus é uma aventura sempre. Caminhar com Deus significa ter novidade todos os dias. Nós não sabemos o que vamos enfrentar ainda no restante desse dia, dessa noite, mas nós podemos aprender aqui com Abraão que o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus da Iban, é o mesmo Deus da sua vida, é o mesmo Deus da sua família, e esse Deus que nos convida a caminhar com Ele provê tudo que a gente precisa. E Abraão, ele carregava dentro de si um grande sonho, e eu queria dizer para você que não importa o quão velho você esteja aos seus olhos, qual seja a sua idade, não permita que os sonhos envelheçam dentro de você, porque Abraão e Sara, eles tinham um sonho, e o sonho deles era ser pai, era ser mãe, era poder amamentar um filho, era poder chamar de meu filho. E então Deus disse a Abraão, mesmo quando velho, mesmo quando a sua mulher não podia ter um filho, e disse assim: eu farei de ti uma grande nação, eu te darei filhos. E diz a palavra que Abraão creu contra toda circunstância. Como filhos e filhas de Deus, nós podemos crer contra toda circunstância, e ainda que embora o caos pareça instalado, Deus faz sim diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, porque a Bíblia diz que aos 100 anos Abraão foi pai, e Abraão carregou no seu colo o filho da promessa, o Isaque, aquilo que ele tanto sonhou e aquilo que ele tanto planejou. Passado um tempo, a Bíblia diz que Deus provou o coração de Abraão, e Deus prova o nosso coração, e Deus sempre prova aquilo que está lá no coração de cada um de nós. E Deus disse assim: Abraão, agora eu quero que você sacrifique o seu filho por amor de mim. E Abraão, diz-nos a Bíblia, que ele foi e ele subiu um monte Moriá, e ele subiu para esse lugar, Albert, de sacrifício, e levou consigo o seu filho Isaque, que era o fruto da sua entrega. E diz que ao longo do caminho, o filho, que diz alguns estudiosos que ele já estava por volta de 12, 13, 14 anos, já um adolescente. E o filho Isaque pergunta: papai, está tudo preparado? Ali está a lenha, ali está tudo, mas papai, cadê o animal para o sacrifício? E Abraão respondeu para o seu filho Isaque: e Deus, ele está incumbido de prover para si o cordeiro para o sacrifício.
E eu não sei como foi, mas eu não acredito que Abraão tenha pego seu filho de traição. Eu não acredito que Deus mandou com que seu filho Isaque fechasse os olhos, fosse lá e amarrasse o seu filho, não. Mas alguns dizem que eles tiveram uma conversa muito profunda, em que Abraão explicou que ele era o filho da promessa, que Deus havia feito um milagre na vida dele, e diz que eles choraram e entraram num consenso de que se Deus havia mandado, era necessário com que isso fosse feito. E então Isaque agora é amarrado para que seja sacrificado. E quando diz a Bíblia que Abraão pegou o cutelo e ele foi sacrificar o seu filho, ele ouviu uma voz que dizia: para, Abraão, para, porque agora eu já sei o que está no seu coração. Eu queria perguntar para você que me ouve, você que está em casa, você está disposto a sacrificar o que por causa de Deus? Abraão, o pai da fé, Abraão que nos abençoa, Abraão que por causa da promessa que Deus fez a Abraão, essa bênção está estendida sobre nós. Eu queria perguntar a você, se você também está pronto, se você está preparado para entregar aquilo que você mais ama, se você está disposto a sacrificar aquilo que você mais deseja para agradar o coração do seu Deus. E Deus falou para Abraão: para, Abraão, porque agora eu já sei o que está no seu coração. E então eu posso imaginar que ele desamarra o seu filho Isaque. Eu posso imaginar um momento ali de muita alegria, um momento de choro, mais uma vez um momento de euforia, porque não foi necessário sacrificar. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí volta o versículo 13 e diz-nos assim: e então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui eu quero mostrar para você, no livro do Gênesis, o cordeiro morrendo para salvar uma vida, a vida de Isaque. Abraão representa o nosso Deus, o nosso Pai, que ele esteve pronto para sacrificar o seu próprio filho. E esse cordeiro significa Jesus, que morreu em meu lugar, em seu lugar. Essa morte era nossa, mas o cordeiro lá em Gênesis já estava doando, já estava dando a sua vida como sacrifício por causa de uma vida. Amém? Nós vamos ver a progressão do cordeiro na palavra de Deus. Ele morreu para salvar uma vida, mas ele também morreu para salvar uma família. Segundo ponto, morreu para salvar uma família. E aí o texto é de Êxodo capítulo 11, versículo 12. E você sabe que Deus diz assim: eu vou livrar o meu povo, eu vou tirar vocês desse cativeiro, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão. Irmãos que estão em casa, vocês me compreendem? Vocês entendem o que eu digo? Compartilha conosco aí, fala conosco nesse momento aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. E então Deus diz: vocês vão precisar pegar um animal, um cordeiro, e vocês vão cuidar desse cordeiro, e vocês vão se unir em família, e vocês não vão sair de casa, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro puro, sem defeito, e vocês vão ungir os umbrais das portas, esse mesmo que o judeu coloca, essa mezuzá que você acabou de ver aí. E então Deus não morre, o Cordeiro de Deus não morre. O Cordeiro não morre agora para salvar uma vida, mas ele morre para salvar uma família. E todas as casas que tinham o sinal do sangue do Cordeiro, a vida daquela família era poupada, a vida daquela família era preservada. E mais uma vez o Cordeiro é morto, não agora para salvar uma vida, mas agora para salvar uma família inteira. Amém, queridos? Então esse Cordeiro vem se manifestando sobre a palavra de Deus, em Gênesis para salvar Isaque, em Êxodo para salvar uma família, e a gente vai encontrar no livro de Levítico, ele agora o Cordeiro morrendo para salvar uma nação. No dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava diante do Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus, e sabe quem que estava lá? Mais uma vez, para a expiação dos pecados, o Cordeiro. Agora o Cordeiro não morre para salvar uma vida, agora o Cordeiro não morre para salvar uma família, mas agora o Cordeiro morre para salvar toda a nação de Israel. Todo aquele povo recebia o perdão por causa da morte do Cordeiro. E nós vemos então, mais uma vez e por último,
agora a progressão do Cordeiro, aquilo que a primeira Páscoa, aquilo que foi instituído lá no início, está se cumprindo agora no capítulo 1, versículo 29 e 30 de João capítulo 1, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E então agora João diz: ele veio agora como o Cordeiro de Deus, não para morrer, para salvar uma vida. Ele não veio para salvar apenas uma família, ele não veio apenas para salvar a nação de Israel, mas ele veio para salvar toda a humanidade, todo aquele que nele crê. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como um cordeiro, a Bíblia diz que ele se entregou como um cordeiro mudo. Ele não gritou, ele não fez nada. Olha o que diz Isaías capítulo 53, e aqui nós vamos trazer o encerramento da mensagem. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Como cordeiro. E eu assisti uma vez a morte de um animalzinho desse, e eu fiquei impactada. Amarraram os bichinhos com a pata para cima e passaram a faca no seu pescoço. E aquele bichinho, ele não grita. Aquele bichinho, ele morre de maneira diferente dos outros. E Jesus, que morreu para salvar a vida de Isaac, esse cordeiro que apontava para Jesus, o sacrifício perfeito, ele não morreu apenas por uma vida, nem por uma família, nem por uma nação, mas ele morreu por toda a humanidade. E qual foi a maneira que ele se apresentou? Como um cordeiro mudo. Mas sabe, eu queria lembrar você que ele se entrega como um cordeiro, mas a Bíblia diz que ele virá como um leão, como um rei. Ele virá para governar tudo e todos para sempre. Um dia, esse cordeiro que se entregou mudo por amor de nós, o sacrifício perfeito para nos trazer perdão, para nos trazer vida, ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. E é isso, esse é o sentido da Páscoa que nós estamos celebrando neste momento. Significa que ele veio como um cordeiro, ele foi e se entregou, mas ele virá como leão, o leão da tribo de Judá, e ele virá com o seu brado, e ele nos dará a vitória, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. E eu encerro com o Apocalipse capítulo 5, versículo 6, e eu quero que você em casa leia junto comigo, todos juntos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele morreu sim, ele morreu de braços abertos naquela cruz para nos dar vida, para nos dar a salvação. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia as mulheres foram procurá-lo naquele sepulcro, e ali houve uma manifestação, e aí os anjos apareceram para aquelas mulheres e disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O nosso cordeiro está na glória. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, ele é aquele que nos restaura e nos dá vida, vida plena, vida abundante. O Cordeiro de Deus não está morto, mas ele está vivo e reina para todo sempre. Amém, aleluia e glória a Deus. Nós amamos o Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício
te agradecemos pela revelação da tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pela progressão do Cordeiro ao longo da história da humanidade. Obrigado pela revelação, obrigado pela oportunidade de poder estarmos juntos como igreja para adorar, para celebrar. É Páscoa, o nosso Cordeiro morreu, mas ressuscitou e vivo está à direita do Pai, e em breve voltará para nos levar, e nós viveremos contigo para sempre, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Nós vamos celebrar a ceia nesse momento. Aleluia. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção sabermos que Abraão também cria na ressurreição. Pode ser, pastor Bila, que naquela conversa profunda que o pastor falou aqui na mensagem, Abraão tenha dito para Isaac: filho, é ordem do pai, ele te pediu, mas o meu Deus, filho, o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Abraão sabia que Deus é o Deus da ressurreição, e que ele podia ressuscitar Isaac, e que ele ressuscitou Jesus, o nosso Cristo. Quando Jesus entrega o seu Espírito, o que é que ele diz? Pai, na minha mão entrego o meu Espírito. Qual era a certeza que Jesus tinha? O meu Pai é o Pai da ressurreição, e Jesus ressuscitou, e a morte não pode deter ninguém que crê neste nome. A morte não pode deter ninguém que tem esta fé firmada no Deus da ressurreição, que em Cristo nos dá a ressurreição. E neste domingo de Páscoa nós estamos dizendo: louvado seja o nome do Senhor, porque Ele ressuscitou. E uma das ordenanças do nosso Senhor é a celebração da ceia, a ceia do Senhor. Ela nos lembra que Jesus ressuscitou, ela nos lembra que podemos viver para o louvor da sua glória. E você que está em casa, acompanhando agora, online, e participando também deste culto, se você tem aí os elementos da ceia, se você, pai, sacerdote do lar, se você, mãe, sacerdotisa do lar, vai celebrar a ceia neste momento, juntamente com a igreja IBAN, em todos os lugares, tome os elementos para fazer isso. Quero convidar aqui à frente o nosso casal diaconal de plantão, Beto e a Márcia, em nome de Jesus, para estarem aqui conosco mais uma vez, para celebrarmos a ceia do Senhor. Você que está aqui presente, que vai participar da ceia, os outros também podem ficar de pé nesta hora, e nós estaremos lendo um texto da palavra do Senhor. Muito bem. A Bíblia diz assim: permitam-me recordar a vocês, palavra de Paulo aos Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, permitam-me recordar a vocês que acontece na ceia do Senhor. O que é que acontece na ceia do Senhor? E porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor Jesus, diz Paulo, e a transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Façam isto para se lembrarem de mim. Depois da ceia ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, a minha nova aliança com vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem o pão e bebem o cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor, e repetirão isto até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência diante do corpo do Senhor, diante da ceia do Senhor, diante da grandeza do nosso Jesus ressurreto à nossa vida. Amém? Pai querido, abençoa, Senhor, os elementos da ceia nesta hora, nesta casa, neste lar, diante desta família, e também para os irmãos e irmãs que vão participar agora aqui também, presencialmente na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podeis. O que Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei
seu filho amado, pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O Senhor Jesus, aleluia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vós, façam isso em lembrança ou em memória de mim. Comamos o pão. Depois de cear, ou depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Todas as vezes que beberem este cálice, façam em lembrança ou em memória de mim. Bebamos o vinho. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua grandeza, misericórdia e graça revelada a nós na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque em nenhum momento retrocedestes à vontade do Pai em se entregar por nós e ser a nossa vida, e ser a ressurreição e a vida, e ser a certeza da vitória, de que nada pode deter o Senhor em seu poder de nos dar vida eterna. Nem a morte eterna, separados do Pai, jamais nos atingirá, Senhor. Nem a morte física por causa das enfermidades poderá nos deter na sepultura, pois temos a garantia da ressurreição para a vida eterna, e nos lembramos disso nesta hora. Te louvamos, ó Deus, porque nem o câncer, nem a enfermidade, nem a infecção, nem a Covid, nem o mal deste presente século poderá nos deter de vivermos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Podeis tomar assento nesta hora, enquanto os cálices estão sendo recolhidos. Nós estaremos também vendo o nosso informativo nesta hora no seu, aí na sua tela. Amém? Olá, eu sou a Thaís Lopes e bem-vindo ao informativo. Olá, visitante! Seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez aqui? Se for, ao final do culto, procure o pessoal da recepção. Nós temos um presente para você. E você que já está vindo em nossas reuniões e pretende ser igreja junto conosco, procure também o pessoal da recepção e dê o seu nome para o curso de novos membros. Este curso é o período onde temos o privilégio de nos conhecermos melhor e nos apresentarmos a você como igreja. Tenho certeza que vai ser um período muito abençoado. Vem ser irmã com a gente! Neste mês de abril temos muitas novidades. Confiram só! Para este domingo iremos ter 3 cultos. O primeiro às 8 horas da manhã, sendo presencial e online.
O segundo, às 10 horas, sendo somente presencial. E o terceiro, às 18 horas, 100% online. Isso aconteceu devido aos decretos estaduais e municipais. Portanto, fiquem ligados para qualquer alteração. E toda terça-feira temos o nosso culto, das 5h30 da manhã às 6h10. Vem experimentar algo novo da parte de Deus para a sua vida, além de compartilharmos um delicioso café da manhã. Temos a oportunidade de começarmos o nosso dia com leitura, palavra, louvor. Anote na sua agenda. É toda terça-feira, das 5h30 às 6h10. Compareça! Chegamos na segunda temporada da nossa Maratona Bíblica. Agora vamos ler novamente o Novo Testamento. Porém, vamos complementar a nossa leitura com um material de estudo. Agora é apenas um capítulo por dia, mais um material de estudo em PDF postado diariamente no nosso grupo de WhatsApp. Não fique de fora desse estudo diário. Vale lembrar que toda quarta-feira temos um evento ao vivo às 19 horas no canal da IBAN, com vários programas e uma palavra de Deus para você, além de muita descontração e sorteio de brindes. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver algo novo por lá. Ainda falando sobre o canal da IBAN, gostaria de te lembrar que este culto e muitos outros são transmitidos e arquivados no nosso canal da IBAN, para você poder rever e compartilhá-lo depois. E por hoje é só. Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima. É Páscoa, é ressurreição, nosso Cristo vive, aleluia! E você que está em casa, acompanhando o culto, participando do culto, oferecendo do culto, que Deus possa abençoar o seu coração mais uma vez. Papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha, toda a família, o meu irmão, a minha irmã, onde você estiver, tá bom? A família IBAN, outros queridos de outras denominações, você no Mato Grosso do Sul e outros estados do Brasil, Deus abençoe. Não se esqueça, Páscoa é vida. Páscoa é o Cordeiro se entregando por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Papai, em seu grande amor, entregou o seu Filho por nós, pelas nossas vidas. E uma das formas de nós demonstrarmos o nosso amor é, mais uma vez, devolvendo o nosso dízimo e entregando a nossa oferta. Aqui no templo, os irmãos estarão recolhendo os dízimos e também a consagração das ofertas nesta hora, nesse instante. Você que está em casa já está recebendo na sua tela a conta da igreja, para você estar fazendo a devolução do dízimo, a oferta do Senhor. Você tem o número da conta do PagSeguro para você fazer a sua transferência com toda a segurança. E você pode usar também a chave Pix, fazer o seu dizimar, o seu ofertar, através do Pix, que é o CNPJ da igreja, que também está aí na sua tela. Sejamos fiéis ao Senhor, sejamos aqueles que demonstram o grande amor para com Deus. Ele nos amou a ponto de entregar o seu Filho no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida, para que nós pudéssemos participar desta ressurreição e não termos de nenhuma dúvida de que Ele está conosco e de que vivemos para todo sempre no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora, agradecendo mais uma vez este momento. As pessoas que estão aqui vão ficar de pé conosco. Teremos o momento da bênção apostólica, o encerramento deste culto, desejando a todos uma semana de vitórias, desejando a todos a saúde espiritual e a saúde física. Oremos assim então. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque nos tem chamado para filhos e filhas amados do teu coração, amados do teu coração. Obrigado, ó Deus, porque em Cristo temos a certeza da vitória sobre a morte. Obrigado porque concedeste no poder do Senhor mesmo que Jesus vencesse a morte e ressurreto fosse a nossa alegria, a nossa certeza de vitória. Ó Deus, a nossa esperança que podemos ter nela plena convicção. Te louvamos mais uma vez pela tua palavra anunciada, Senhor. Te louvamos mais uma vez pela vida da família. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de
de oferecermos culto ao Senhor. Aceita a nossa gratidão, aceita a nossa alegria. Abençoa esta família, abençoa este pai e esta mãe, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, guarda-nos por misericórdia, com o poder da tua destra e pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E agora, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus, aqui neste lugar e em todos os lugares, em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe, bom descanso, boa semana.